Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Ítalo aqui de novo. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas com relação a N8N e filas, tá? Ah, algumas pessoas perguntam se dentro das apps a gente usa fila ou não. E hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que a gente usa internamente aqui para fazer uso de filas. A gente usa o RabbitMQ, mas a gente não controla o servidor. A gente paga um provedor de serviços que já tem a infraestrutura de fila. E esse provedor, apesar da gente pagar, ele tem um plano gratuito que dá para começar, tá? E eu quero compartilhar com vocês. Eu vou trazer vocês aqui para a tela. O provedor é esse aqui, tá? O Cloud AMQP. Originalmente ele foi feito para ser um provedor de filas usando RabbitMQ. Só que de uns anos para cá tem uma outra carinha no mercado que é o LavinMQ, que é feito com a linguagem Go do Google. Se eu não estiver errado, o Go é do Google, tá? E tem uns preços bem interessantes. Ele é mais barato que o RabbitMQ. Tem um plano gratuito dentro dessa plataforma, tá? O que é bastante interessante para você começar alguma coisa. Ah, vamos lá, então, essa plataforma que a gente usa aqui dentro. Tudo que você vai precisar é uma conta aqui dentro, obviamente. E vamos configurar rapidamente aqui. A dica aqui especificamente, apesar dela ser para N8N, ela vai servir para qualquer tipo de sistema, tá? Seja Node.js, seja Go, seja Python, PHP, qualquer sistema que você consiga conectar uma fila usando o RabbitMQ, você vai conseguir usar usando essa plataforma e inclusive usando o novo protocolo ali que é o LavinMQ, que teoricamente tem uma performance melhor. Então vamos lá. Eu já tenho uma conta aqui, você cria uma conta, tá? Inclusive eu vou comentar com vocês um caso de uso que recentemente, né, tinha um cliente ali das apps que a gente estava operando nas automações dele. E o que acontecia? A gente não estava usando fila lá, ele tinha uma demanda pouca, mas de uma hora para outra a demanda dele cresceu. E não usava-se fila para controlar a cadência, controlar o paralelismo das coisas. E o N8N não estava dando conta, então estava dando timeout direto nas coisas, porque a gente conectava, por exemplo, dentro de um workflow lá no N8N, a gente tinha um nó que a gente fazia requisição para um outro fluxo para poder pegar algumas configurações estáticas para dentro dos fluxos que a gente estava trabalhando. E esse nó especificamente estava dando timeout direto. Isso estava fazendo com que quebrasse as automações, né? Então nessa imagem aqui, por exemplo, isso aqui é uma imagem antiga, antes que eu mandei para o cliente ali, antes da gente fazer as alterações de fila, como que as execuções estavam. Né? Ele tinha ali cerca de 5.320 execuções de produção e ele tinha uma taxa de falha de 1.1, tá? 1.1 pontos percentuais. E, teoricamente, não era para estar dando tanto erro assim. E aqui a gente consegue ver uma diferença muito grande depois que a gente começou a agir para poder alterar esse workflow do cliente. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tinha 17. Depois a gente, antes de usar a fila ainda, tá? A gente fez umas pequenas alterações no fluxo e a gente teve uma melhora. Depois da gente fazer algumas alterações a mais dentro dos fluxos para usar a fila, então a gente teve uma redução aí para praticamente zero, tá? Teve o 0.1 ali e algumas falhas dessas aqui não eram nem falhas reais, eram falhas propositais que a gente colocava dentro do fluxo para parar o fluxo mesmo, baseado em alguma regra do negócio, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo. Tá. Então, beleza. Aqui dentro, o que acontece? A primeira coisa que vocês podem fazer aqui é criar uma nova instância, tá? Vamos lá. E aqui dentro, você vai colocar o nome de alguma coisa. E aqui você escolhe qual é o modelo de instância.
Se você for usar o RabbitMQ, você pode usar o que eles têm de teste aqui, que é o RabbitMQ Lemur, que é gratuito. É uma instância compartilhada, tá? E tem o LavinMQ, e também é gratuito, mas ele tem uns tiers mais baratos aqui, se vocês forem olhar, tá? Vamos usar aqui o LavinMQ por enquanto. Eu fiz alguns testes, inclusive no do cliente ali que eu acabei de mostrar para vocês. A gente está usando o LavinMQ e eu não senti muita diferença com relação ao RabbitMQ, tá? Eu achei que é a mesma coisa. Ele suporta o mesmo protocolo do RabbitMQ, que é o AMQP. Aqui geralmente eu gosto de usar em Califórnia. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver. É Virgínia mesmo, tá? Desculpa aí, meu mouse tá ferrado aqui, cara. E a gente vai criar a instância aqui, tá? Ele vai começar a criar a instância. Vai levar alguns minutinhos aí, ou alguns segundos para finalizar a instância e a gente ter algumas credenciais para conectar, tá? Enquanto isso, a gente vai no N8N e eu vou te mostrar, por exemplo, qual que era a maneira antes, dando o exemplo ali do cliente, do caso de uso dele, tá? Então ele tinha ali um nó webhook e desse nó webhook era feito todo o restante do fluxo, tá? Então, como a demanda dele aumentou, então o N8N não conseguiu tratar muito bem essa questão. Qual que eram as alternativas que a gente tinha? Ou a gente aumentava o número de instâncias do N8N, né? O N8N tem como você replicar o nó de worker, e aí você torna o processo um pouco escalável. Ou a gente aumentava a memória do N8N, ou a gente trabalhava com filas, filas de maneira controlada, com paralelismo controlado, tá? Então, ele tinha um nó webhook, e desse nó webhook ele fazia todo o processamento. Eu vou dar um exemplo aqui de... deixa eu ver que exemplo eu dou. Deixa eu ver, as apps que tem aqui. Então, um exemplo de envio de mensagem é um bom exemplo, tá? Então a gente tem aqui o nó das Zapster e basicamente ele enviava mensagem. Oh, caramba, meu mouse tá terrível. Aqui eu teria que adicionar minha credencial e aqui ele tem o recipient para enviar. Então, basicamente, numa visão bem simplista da coisa, tá? O workflow do cliente era mais ou menos assim. Considere que essa parte da direita aqui não era um único nó. Ele tinha um fluxo enorme ali do N8N que fazia um processamento usando o Bling, usando Shopify, algumas coisas ali. E fazia todo o processamento dessa forma aqui. O que a gente fez para poder melhorar esse processo e ter um controle melhor sobre as coisas que chegam e como as coisas são processadas, tá? A gente criou uma instância aqui de fila usando o RabbitMQ, no caso aqui o LavinMQ. Né? Se a gente abrir aqui ele, a gente vai ter uma visão de como é. Beleza. E o que a gente fez aqui no N8N? Ó? A gente vê aqui, o N8N tem um nó do RabbitMQ, que é o trigger. E tem também um nó de mensagem, tá? Suficiente esses dois nozinhos aqui. Qual que é a logística? Deixa eu fechar esse troço. A logística é, quando chegar uma mensagem no webhook, a gente enfilera ela em alguma fila no RabbitMQ e quando voltar, quando a fila começar a ser processada, a gente processa ela dessa maneira, tá? Com a diferença de que aqui no meio eu gosto de colocar um nozinho chamado code em JavaScript. E a gente vai fazer alguns testes aqui, tá? Primeiro eu vou colocar as credenciais aqui. Então a gente volta aqui no CloudMQP. Vou pegar o host. A porta 5672. Eu gosto de usar essa porta aqui que ela é encriptada.
username e a senha. Aqui embaixo tem um detalhe que a gente precisa habilitar esse SSL e desmarcar essa opção aqui, passwordless. E aqui no vhost, a gente tem que colocar esse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui. Teoricamente é só isso. Conexão não foi feita. Deixa eu ver se não é isso aqui. Deixa eu tentar essa porta aqui, vai. E o SSL. Volto já, deixa eu tentar ver qual que é o problema aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês, hein? Vamos lá, gente. Eu descobri que o problema aqui, basicamente, ó, a interface aqui do CloudMQP, quando ele mostra o username aqui, ele mostra o username dessa forma. Só que eu estava copiando daqui, o MQTT. Na verdade, eu tenho que pegar daqui, ó. User e vhost. Aí eu coloco aqui em user. O vhost é basicamente a mesma coisa. Aqui na senha é aquela mesma que eu tinha copiado. E o host também. E a porta 5671, que é TLS. E basicamente tudo vai funcionar aí, tá? Ó, vamos ver aqui. Maravilha. Então tá salvo aqui. Beleza. Chegando um payload aqui, um post, a gente vai só enfileirar isso dentro de uma fila chamada, sei lá, fila processamento. E aqui ele pergunta aqui se eu quero mandar o input. Eu não quero mandar o input. E eu quero que essa mensagem seja durável lá dentro da fila, tá? E pra gente fazer um teste, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o URL de teste aqui. E vou fazer um post aqui. Na verdade é um get, né? Vou usar a linha de comando aqui, tá? Tive uns probleminhas técnicos aqui, mas vamos lá, deixa eu fazer um post de teste ali. Vamos lá. Maravilha. Acho que agora vocês vão conseguir ver. Deixa eu mudar aqui. Acho que é esse aqui. Beleza. O Innertune às vezes dá uma bugadinha. Mas deve ter chegado aqui, ó. Ó, maravilha. Vou copiar aqui no editor. Fila processamento e aqui eu vou colocar todo o payload do webhook dentro da mensagem, tá? No formato JSON. E aqui eu uso expression. E eu costumo fazer dessa forma aqui. JSON string. E aí ele copia tudo que está entrando dentro desse nó no formato JSON, tá? E aí eu meio que replico a requisição dentro da minha fila do RabbitMQ. Maravilha. E aqui dentro, vou copiar o nome da fila. Dentro do trigger, eu faço basicamente o mesmo nome da fila. E aqui eu coloco algumas opções, tá? Primeiro eu boto assert queue, que é para ele criar uma fila lá no RabbitMQ sem a necessidade de eu ir lá manualmente criar. E eu quero que essa fila seja durável. E eu quero também
que ela faça o parse do JSON que a gente colocar lá. Fazendo isso e publicando, a nossa fila já vai estar lá no RabbitMQ. E ele já mostra aqui, ó. Já tem uma fila, que é a fila processamento. Então, todo payload que eu publicar, a gente pode fazer um teste aqui dentro do RabbitMQ, entrando na fila. E dentro aqui do Publish Message, aqui no payload, a gente pode escrever qualquer coisa aqui, no formato JSON, tá? E a gente publicar a mensagem. A mensagem foi publicada e automaticamente a mensagem foi consumida lá pelo nosso trigger que está aqui. Então aqui ele já deu erro, tá? Eu vou deixar aqui a mensagem pinada para a gente ver. Não pinou. Agora pinou. Então a gente tem aqui, ó, aquele test true lá. Então qual que é o fluxo aqui? A mensagem, o post vai vir aqui no webhook. Do webhook vai ser enfileirada e automaticamente vai vir para cá. Qual que é a questão aqui? Se você quiser controlar a quantidade de mensagem que é processada aqui dentro desse fluxo, né? Você precisa configurar o RabbitMQ para isso, no caso o trigger para isso. E isso é controlado através desse parâmetro aqui, que você vem em opções e vem aqui em Parallel Message Processing Limit. Selecionando essa opção, o padrão dela é -1, ou seja, não tem limite. Se você deixar isso aqui sem limite, vai acontecer basicamente a mesma coisa. Toda mensagem que chegar ali, ela vai começar a ser processada de uma vez. Isso é muito ruim, tá? O ideal é que você tenha um limite aqui adequado para o seu fluxo, ou um limite que você quer processar para não estressar muito a memória ali dos teus servidores do N8N. Então, eu botei aqui 10, significa que se chegar a 50 mensagens de uma vez, ele não vai processar isso, ele vai processar as 10 em paralelo e vai esperar o fluxo terminar para alguma, e assim que liberar, ele começa a processar a próxima e a próxima e a próxima, tá? Isso alivia bastante o fluxo de memória. E é isso, eu vou tirar aqui um pouquinho esse fluxo, vou publicar aqui, só para a gente ver acontecendo algumas coisas, tá? Publiquei, eu vou fazer um novo post. Na verdade, eu vou fazer um get aqui em produção. Só que antes eu vou excluir essas execuções para a gente ver acontecendo aqui. Então, basicamente, o que a gente vai ver é que para cada execução, para cada post que a gente receber aqui, a gente vai ter essa execução e a gente vai ter uma outra execução logo em seguida, que seria essa aqui, que vai ser processar. Eu vou publicar. E aqui eu vou fazer um get. E nos parâmetros eu vou botar aqui um parâmetro. Então, o nosso workflow foi iniciado. E aqui a gente deve ver duas execuções rolando. Porque assim que aconteceu a chegada do webhook, ele enfileirou. E na sequência, ele também capturou aqui no trigger, né? Olha que maravilha. Então ele processou aqui. E veja que ele vem com um payload a mais do que tem dentro do contexto do webhook. O que eu faço para meio que fingir que esse nozinho aqui do JavaScript é o nó do webhook. Vou botar aqui o webhook payload. E dentro disso, vou até copiar isso aqui, ó. E dentro disso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou retornar apenas o que tem dentro do content, que é basicamente o que tem dentro do webhook, é o que ele enfileira, que é essa parte aqui de dentro, tá? Então, se a gente executar aqui, a gente vai ver a saída. Deixa eu pegar esse payload aqui, pinar. E a gente vai ver aqui, ó. Todo esse payload aqui. Tem que
parâmetros, parâmetro 1 true e 2 false. E se a gente vir aqui executar esse, a gente vai ver que ele vai ter o mesmo formato, com a diferença que agora ele está vindo com esse item aqui, né? A gente pode pegar o content aqui, ó, item.json, e ele vai ficar igual. Ou ainda melhor, você pode simplesmente pegar, na verdade é porque aqui no enfileiramento eu já enfileirei ele errado. Ao invés de input, eu posso pegar o JSON, tá? O JSON é o que vem aqui já na parte JSON do conteúdo do nó anterior, tá? Então o nó anterior, ele joga o JSON, a gente pega o JSON, bota o stringify ali, o JSON string, e ele já fica certinho. E aqui dentro do código, a gente pode manter lá com o content, tá? Vamos ver como é que isso executa? Vamos lá, schedule por aqui bem rapidinho. Vamos lá executar de novo isso aqui. Vai chegar a 2 execuções, como eu falei para vocês. Na primeira, ele enfileira todo o conteúdo do nó webhook. E no segundo, vai ser o consumidor. Vai ser o RabbitMQ consumindo aquela mensagem que chegou na fila. E ele chega desse jeito. E aqui seria o payload do webhook. Vejam que eles são iguais, tá? Só que agora a gente tem um poder de selecionar quantas mensagens a gente quer processar a cada vez que o workflow terminar, tá? Vamos ver isso acontecendo, ó. Eu vou colocar um delay aqui. Vou colocar um delay de 10 segundos. E vou publicar isso. O que é que vai acontecer? Eu vou executar essa URL várias vezes aqui. A gente vai aqui na nossa fila, a gente vai ver o número de mensagens sendo acumuladas, porque ele vai mostrar aqui quantas mensagens estão prontas. Ó, agora não tem nenhuma. E a gente vai ver esses números mexerem aqui, tá? Como a mensagem ela demora 10 segundos para ser processada, né, para finalizar o fluxo, e a gente está com o limite de uma mensagem por execução, então a gente vai ver bastante mensagem acumular ali. Ó, vou atualizar várias vezes aqui. Atualizando. Acho que já foi. Cadê? Então a gente tem aqui, ó, 15 mensagens, 20 mensagens agora. Uma mensagem está em processo, ou seja, está faltando o acknowledged, ou seja, começou a processar, mas o RabbitMQ não recebeu a confirmação de que ela finalizou. Então ela está aqui, ó, começa a diminuir e a gente começa a ver aqui as execuções em andamento e os números descendo aqui. Então, com isso, você tem um controle do paralelismo ali do teu workflow, tá? Esse é um cenário perfeito, por exemplo, para quando você quer controlar uma cadência de mensagens ou até mesmo, por exemplo, dentro da operação aqui, a gente faz o envio de algumas mensagens para os clientes quando eles entram dentro de um funil de onboarding no WhatsApp. Só que às vezes entra 50, 60 pessoas de uma vez. E a gente não envia essas 60 mensagens de uma vez. A gente tem um controle de paralelismo aqui de 3 mensagens por execução do fluxo. Dentro desse fluxo a gente tem uma cadência de mensagem um pouco mais alta, de 30 a 60 segundos. Então são processadas 3 mensagens paralelas, tá? Então baseado nisso a gente tem um controle melhor, a gente tem uma segurança melhor de que os nossos servidores não vão ficar em execução máxima no pico, né? E a gente consegue ter esse controle melhor da operação, tá bom? Então, eu queria trazer essa dica aí para vocês rápida, tá?
Se vocês tiverem dúvidas, deixa nos comentários, comenta, compartilha. Se vocês puderem... Opa, troquei sem querer aqui. Tô aprendendo a usar esses troços aqui, hein, pessoal. Então, comenta, compartilha. Tô à disposição aí para tirar dúvida no comentário, tá? Se você tiver precisando de ajuda, deixa saber aí. Tem meu e-mail aí embaixo, se quiser trocar uma ideia. Se conecta comigo no LinkedIn, tá? Deixar meu LinkedIn aqui, beleza? Tá aí embaixo. E, bom, curte e compartilha. Ficou um por cima do outro aí, mas tá valendo, beleza? Pessoal, até mais. Fui!